pode perceber, quanto mais a gente fica servindo o culto, mais assim o inimigo vai trabalhar e nós vamos, muitas vezes, vai sentir mesmo necessidade de vir participar do culto. Quanto mais você vem, mais você quer vir. Amém? Então, irmãos, o pastor Manuel está aí, vai trazer o ensinamento, né, do coração de Deus no nosso coração nesta manhã, né? Se o irmão quiser ficar aqui ou ali, o irmão que sabe. Então vamos passar para ele, né? Receber o servo de Deus, que assim aceitou o chamado, né? Colocar o Senhor aqui, com as palmas glorificadas. Saúdo, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Sentam, meus amados, que a pouco iremos orar e iremos meditar na palavra de Deus, mas é grande alegria de revê-lo. Talvez estou vendo pelo menos um irmão Lorival, é isso? Lorival antigo, a sua esposa, a filha que foi ao apresentei, né? Olha ela lá. Ela não veio ainda. Maravilha. Então a vida é assim, a vida cristã, ela tem uma boa história. Ela tem uma boa história, a vida cristã. Por isso que os perseverantes são bem-aventurados. Amém. Aí convivi também muito com a irmã Sueli nos cultos, na palavra, não é? Sempre edificando uns aos outros em Cristo, Senhor da glória. E hoje Deus preparou para estar aqui novamente, não é? Talvez tenha irmãos que nem me conhecem, que não me conhecem. Tem uma irmã e outra, e o irmão também, não é? A gente tem uma história, que eu estou referindo na palavra, já preguei aqui há uns dias, né? E lembro ainda, né? Já somos, acho que deve ter uns 15, 20 anos por aí, mais. 30 anos, pelo menos. 30 anos, mais ou menos, né? Isto. Foi ainda na época daquele irmão Francisco, né? Tem aquele irmão, que eu não me lembro o nome, o irmão. Parece que ele era diácono, um branco. Ele era da igreja, mas congregava aqui, ele era bem conhecido, né? Mas, de uma maneira ou de outra, estamos aí convivendo com Cristo, não é? Amém. Com Cristo. Quero convidar a minha esposa para louvar a Deus com o hino. Daqui a pouco já iremos à meditação desta boa palavra de Deus. Glória a Deus. Cumprimento, amada igreja, na santa paz, o Senhor Jesus. Amém. Igreja, vamos glorificar o nome do Senhor com 394. Aleluia, Glória a Se Deus. soubermos ajuda, ele é bem conhecido. Se não soubermos ajude, da glória de Deus. 394, mão ao arado. Mão ao arado. 394. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor para sempre. Vamos. Os irmãos conhecem 394? Então ajude nós aí, né? Muito importante para nós. Quem sou a mão ao arado já pode, constante precisa ser. O sol declina e louva como escurecer. Amante em Cristo pensando, em oração vigiando.
o Senhor está aqui. O importante é que eu vou orar por aqueles que não vieram. Nós temos a obrigação de orar pelos servos de Deus, pelos que não conhecem a palavra, porque é isso que o Senhor nos colocou, para nós levar a luz uns outros, ajudando. Porque quando você está aqui orando, olha, essa direção ela é tão poderosa. Quando a igreja está unida, porque quando você está aqui orando, já apresentando aqueles que vão trazer a palavra à noite, você já está apresentando as vidas, as almas, o Senhor trazer para que haja salvação de almas. A consagração em igreja, muitos não valorizam, mas olha, quem está à frente do trabalho, a gente tem que estar orando para que ele não venha desfalecer. Muitas vezes a gente recebe mais crítica, né? Mas o Senhor conhece e sabe do trabalho. E Ele nos valoriza, isso que é importante. Glória a Deus! E muitos não dão esse devido valor. Mas nós, como igreja, precisamos estar em primeiro lugar, de manhã, buscando a presença do Senhor. Apresentando aqueles que à noite estarão aqui para trazer a palavra e as almas venham vir para a casa do Senhor. Porque hoje estão desfalecendo, não tem mais força, qualquer coisinha, desculpa. Quantos não desculpa? Não, hoje eu não estarei porque está chovendo. Mas se precisar ir ao médico, sai correndo. Se vai para o trabalho, a gente pegou o metrô, trem. Está cheio de pessoas indo trabalhar. Hoje eu já vim no trabalho. No trabalho nós estamos, amor. Então, a igreja, vamos valorizar as coisas do Senhor. Vamos valorizar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Fazer querer a vontade do Senhor. Olha, não é aqui para mim engrandecer, mas eu fico assim, eu falo, meu Deus, o Senhor consegue meu esposo. Do jeito que onde chamar, ele diz que aqui vai fazer a obra do Senhor. Mesmo nessa idade, ele não dá desculpa. Então eu via com ele e falei, nossa, você sabe descer? Gente, ele falou, gente, eu conheço aqui mais. Aí o irmão falou que tem mais de 30 anos, né? Chegou ali e falou, o ônibus deu a volta, ele já falou, eu não sei, ele falou uma coisa para você, eu não sei andar sozinho. Ele sabe, eu tenho um probleminha de não saber me localizar. Eu saí com ele direto, você já aprendeu? Não, mas graças a Deus que ele tem uma mente saudável, excelente. Eu sempre estou falando, Senhor, conserva ele dessa maneira, que ele nunca diz não para a tua obra. E às vezes a gente ainda fala, meu Deus, quantas pessoas diz não para o Senhor. Mas ainda tem uma igreja que ora, que busca a presença do Senhor. Para que aquela vida não venha a perecer. Quantos servos e servas de Deus estão aí sem mais vontade de orar, de buscar e fazer o querer e a vontade do Senhor? Mas o Senhor não fala, né? Ele fala dentro do nosso coração. Pedindo a Deus que a sua boa palavra continua nos orientando. Os irmãos sabem que é indispensável você examinar a palavra. É a ordem imperativa, ele está no imperativo. A mesma, eu já fiz perguntas para alguém dizendo assim: qual o mais necessário? É orar ou examinar a palavra? Que as irmãs dizem: qual o mais necessário que Jesus mandou fazer? Biblicamente falando, é orar ou examinar a palavra? Examinar a palavra. Os dois. A palavra vem por dentro. Qual que Jesus mandou fazer mais? Orar ou examinar a palavra? Examinar a palavra. Olhe bem, por que o crente, o cristão, toma a ceia? E é preciso tomar a ceia. E é pecado que eu não tomo a ceia, porque o perdão agora é presente. O cristão está em comunhão com a igreja, enfim, chega na ceia e não toma, então ele pecou. Porque a ceia é uma ordem, ela é uma ordem, ela é uma ordenança, está no imperativo. E tudo aquilo que é imperativo
ordenança. Orar é ordenança. Examinar a palavra é ordenança. Então estão todos iguais. É igual um pássaro para voar. Ele não usa uma asa mais que a outra, é as duas. Isso é até uma escola para nós. Então, por isso que é indispensável você examinar a palavra. E outra, que existe a visão parcial que muitos usam, que Jesus chama de loucura, crentes loucas, crentes loucos. Como você define o louco do real se não examinar a palavra de Deus? Aonde que está a defesa da nossa fé? Vamos orar. Senhor, nosso amado Deus, estamos aqui. Deus, a glória, Deus, versículo 14. É no 12 ao 14. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Senhor, glória. A palavra, ela nos santificou, irmãos. A palavra nos consagrou. Está tudo no passado. Nada que vai fazer nada. Deus já fez tudo. A palavra, a salvação está lá no passado, referente no presente, garantida no futuro, aos perseverantes. É uma realidade nisso. Então, a palavra, ela nos consagrou, está no passado. A palavra nos santificou, está lá no passado. A palavra, ela nos livrou da lei, que nós vamos entrar aqui nesse processo, no capítulo 5 da Epístola, que fala aos Romanos, que a salvação nos sentou das obras da lei. A lei que eu estou falando, as leis cerimoniais, desde repetidos sacrifícios, tal coisa mais. Então, esta lei já não existe. Agora o que diz aqui a palavra de Deus, capítulo 5, versículo 12 ao 14. Pelo que, quanto por um homem, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, vírgula. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então, lembre essa informação importantíssima na palavra, versículo 13. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Bíblia, vocês não sabem que a gramática da Bíblia ela é inspirada e não pode violar. Se é um português, alguém pode dizer, mas eu não sei o português, mas a pessoa tem ouvidos, tem entendimento para ouvir e é assim que funciona. Mesmo que seja um assunto muito bem simplificado, dizer a palavra de Deus, eu parei para esse comentário, né? Até Moisés, até sobre aqueles
que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, que é Cristo. Pode sentar que nós oremos. Glória a Deus, aleluia. Na palavra. Demonstramos que a palavra de Deus nos insinua, nos ensina que Deus, Ele nunca nos convida para impor um jugo que não pudermos suportar. Por isso que, principalmente no tempo da graça, vê essa natureza plena da graça de Deus. Agora, o que nós lemos aqui, Paulo demonstrando aí às igrejas de qual maneira o pecado entrou no mundo. Por que o pecado entrou? Porque houve quebra de regras condicionais. Quem sabe o que é a palavra condicional? É preciso saber, porque hoje não é tanta pessoa interpretando a Bíblia, usando o versículo do Antigo Testamento, versículo isolado, e as mentes vão ouvindo e vão ficando, ao invés de ficar mais preparado em Cristo, ficam mais preparados na religiosidade, ficam mais preparados na religiosidade. E isso não é bom. Então, por que Paulo está referindo que por um homem entrou o pecado no mundo? Só que Paulo, ele cita duas questões do pecado, vocês estão compreendendo? Ele cita quem? Ele cita Adão e cita cita Adão e cita a lei que foi dada por Moisés. Só que o pecado entrou por quebra de regras. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, Adão recebeu 7 recomendações. E a 7ª, ela era uma lei condicional. Sabe o que é condicional? Você só adquirirá benefício ou conservará benefício se cumprir aquela regra ao pé da letra, ao pé da risca. Isso chama lei condicional. Lei condicional. Aprenda para não misturar a lei com a graça, que fica a esposa casada com 2 maridos. A lei morte e a graça viva. E aí como fica? Por isso que é bom nós entender bem a palavra de Deus. Deus disse a Adão, Deus deu a Adão 7 recomendações, mas só uma única, que foi a lei que é chamada de lei condicional. Deus falou com ele, abençoou e disse, frutificai, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, e sobre tudo que se move, e também zela do jardim, 6 recomendações. Só que a 7ª, ela foi condicional. Essas foram incondicionais. Estava tudo sobre a tendência de Deus. Mas a 7ª não. A 7ª foi abster-se de comer da árvore da vida, não, ciência. Olha lá. Não foi a vida, não. É Gênesis capítulo 2, versículo 17. A árvore da vida simbolizava Cristo, mas a árvore da ciência do mal simbolizava, demonstrava atributos exclusivos de Deus que ninguém poderia apoderar daquelas qualidades. Deus, ele tem qualidades exclusivas para dele, e ele tem qualidades distribuídas para os seus filhos, que somos nós. Isso é que enriquece a pessoa na época presente da salvação, chamada de plenitude. É o todo de Deus voltado para os que recebem a sua palavra. Então, Adão recebeu quantas leis condicionais? Dependia de quem? Se ele comesse do fruto, do fruto da ciência. Eu disse aos irmãos, hoje é perigoso. Fazendo um parênteses aqui,
dentro da igreja, porque não tem essa questão. Isso é muito perigoso. Perigoso demais. Quantas vezes eu já ouvi, você já deve ter ouvido, Gabriel está descendo com o rolo na mão, já ouviu, não? Está, né? Começou a desenrolar mistério, mas esse corinho é inteiramente espírita. 100% espírito. Por que nós precisamos entender a palavra? Porque Gabriel, ele não vem, não é que eu estou fugindo do assunto, mas é questão de você ter uma reverência sobre atributos, qualidades. Gabriel, ele não pode estar atendendo aqui na igreja, atendendo lá na sede, lá no interior, lá no exterior ao mesmo tempo, porque ele não é Deus. Gabriel não possui atributos exclusivos de onipresença, onisciência. Então, o Espiritismo, ele se classificou esse hino como abertura de sessão a Umbanda e a Iquibanda. Por que nós temos que conhecer o Evangelho de Cristo e conhecer a doutrina contrária para defender dela? Se você não conhece, isso. Então, imagina bem, falta de o quê? De oração? Não. De jejuar? Não. Estar na igreja também não. De ser ofertante? Não. Mas falta o quê? O mais principal. O conhecimento da palavra. O mais principal. E esse tipo de ação, a Bíblia diz que é uma ação de loucura e ficam de fora. Por isso que nós temos que ter esse cuidado referente ao aprendizado. É o aprendizado que leva-nos a ficar com a defesa da terra. E outros hinos, mais outros corinhos que vêm lá do Espiritismo. Que eu estou referindo. Gabriel vem quando alguém fala, manda, ordena. Então, veja bem, quem vem é o falso Gabriel. A mente da pessoa ao contrário, assim por diante. Gabriel é onipresente? Não. Ele está aqui em todo lugar ao mesmo tempo? Ele não obedece à ordenação humana e nem tampouco ele é onipresente. Ele só vem, aqui na Bíblia, os irmãos também. Gabriel foi comunicado com Daniel em Babilônia 2 vezes acerca do futuro nascimento de Cristo, comunicou com a Maria acerca da gravidez e comunicou com Zacarias acerca do nascimento de João Batista. E não se encontramos mais função de Gabriel. Agora o Espiritismo, que é muito esperto, sem obediência, eles criam doutrinas profanas e se o crente não vigiar, ele entra no mesmo esquema. Pensou que não, a pessoa que Gabriel está descendo com o rolo na mão. Aí entra, troca o avivamento pelo movimento. E nós sabemos que o Evangelho é passo. Então, analisando bem a questão de a pessoa ter aquela convicção de perseverança no sentido certo da palavra, foi o que Deus falou com Adão. Não coma do fruto da árvore da ciência. Não foi da vida, foi da ciência. Até citei Gênesis 2:17. Era condicional. Aí Deus condicionou ele na inocência. E a inocência poderia continuar, porém tinha uma condição. Qual a condição? Não comer. Pode ver que as 6 recomendações não tem um regulamento exato, extremista, extremamente, não, o extremista, né? O extremo, não. Mas o 7 teve. Não coma do fruto da árvore da ciência, porque no dia em que comeres, certamente é o que precisamos aprender hoje. Qual a lei que Jesus tem nos dado? Ela é condicional ou incondicional? Ela é incondicional. Ele não nos pôs uma condição própria pela qual nós poderemos perseverar. Aí dependia de Adão a perseverança do homem. Estou falando ele porque a recomendação foi feita a ele. E assim continuou. Mas, no dia em que ele
afirma que isso é ser igual a Deus. Essa doutrina não comerás é a maneira da criatura nunca querer ser igual ao Criador. Ser sempre sobre isso. Aí o que aconteceu? O casal comeu, ou seja, Adão foi o responsável pela recomendação. E quando ele comeu, o que aconteceu? A inocência foi quebrada aonde ele estava condicionado na doutrina da inocência. E ele está compreendendo. Amém. Por que eu estou referindo uma coisa? Porque é tanto misticismo às vezes, irmãos, é tanto receba. Isso está trazendo um liberalismo, um danismo. A pessoa dizendo assim, eu não preciso ler a Bíblia, eu oro e Deus me revela isso, Deus revela dentro da palavra. E as pessoas creem nessa imposição, o contrário da palavra de Deus. Aí nós temos a palavra, nesse tempo, nós temos toda a informação. Aí quando o homem comeu o fruto da árvore da ciência, então ele apoderou de uma qualidade que não pertencia a ele. Estão compreendendo? E então eles entraram no processo, o casal entrou no processo da condenação. Mas qual escape? Se logo ele comeu o fruto da árvore da vida, eles entrou no processo da condenação, porque veio a consciência de culpa, sentimento de escondemos, que estão de vergonha. Antes eles se vestiam, eles não vestiam, davam despidos, mas vestidos com a glória de Deus, porque eles faziam tudo para a glória de Deus, que estavam vestidos com a glória de Deus. Aleluia! Que é a vestimenta da inocência. Veja bem. Então, temos que ter conhecimento para não entrar em uma área que não pertence a nós. Então, Deus, quando criou ele, Adão, Deus fez com Adão duas alianças. Aliança que eu estou referindo, a aliança da inocência. Com a inocência e a aliança edênica, ou com Éden. Porque Deus fez uma aliança com o Éden quando criou, com a terra quando criou, com o mundo quando criou. Só que Deus colocou o homem como coroa da aliança. Oh, maravilha! Deus colocou o homem como coroa. Foi citado em Gênesis capítulo 1, versículo 28, 29, na sequência até o 31. Foi mencionado a série, eu não li, mas foi mencionado as sete promessas que Deus fez, recomendações. E aí, Deus falou com o homem, domínio sobre tudo. Então, o homem foi a coroa da natureza. Deus honrou o homem sobremaneira e ligou diretamente a ele, ao homem, e palestrava com o homem. Assim continuou o homem. Mas, você não sabe o que significa a palavra homem, não sabe? Por isso que é um ensinamento. O que quer dizer a palavra homem? Quem sabe? Não? A palavra homem significa humanidade, atribuindo homens e mulheres. A mulher parece com um homem? Não? O homem parecia com Deus e a mulher parece com o homem assim. Deus parecia com Adão? Adão parecia com Deus? Imagem semelhante. Isso aqui é exercício na pregação. Exercício não sabe porque examinar a Bíblia não se caduca nunca. Nunca fica velho, a mente está sempre nítida. Exatamente, é o melhor remédio para contra a amnésia, tudo isso aí é o exame dessa palavra, por isso que temos que dizer respeitável. Agora vamos analisar se a mulher parece com o homem ou não. O homem tem 2 olhos, a mulher tem quantos? 2. O homem tem 2 orelhas, ouvidos, a mulher tem quanto? 2. Tá bom. O homem tem 2
duas vias respiratórias. A mulher tem quantas? O homem tem uma boca, a mulher tem quantas bocas? Então, os 7 traços, não está vendo que nós? Os 7 traços que estão na visão, na parte visível do homem, está também na parte visível da mulher. O homem tem 5 dedos e a mulher? Sim. Ah, parece ou não? Os irmãos compreenderam como funciona? Parece. Se nós levar para o lado do preconceito religioso ou social, não, a gente está indo para o pecado e não está saindo. Então Deus fez assim o homem parecido com quem? Com Deus. E a mulher parecida com o homem. Oh, aleluia! Compreenderam ou não? Ou não é assim? Quer dizer que o casal estava lá honrados por Deus. Nem o homem era sem a mulher, nem a mulher era sem o homem. Entrando um pouquinho na questão de casais, isso é muito importante para a vida. Só que depois que o homem pecou, o que aconteceu? Quebrou a aliança. Quebrou A aliança. mas não quebrou o plano. Aleluia. Quebrou a aliança edêmica, aliança adâmica, quebrou a aliança da inocência, ele passou a ter consciência referente ao bem e ao mal, coisa que não tinha antes. E por fim, ele também quebrou a aliança com o Éden. Por quê? Ele quebrou a aliança com o Éden, porque aí a terra começou, diz em Gênesis 3,17, que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão, quebra de aliança. Só que vamos entrar no plano de salvação. Deus quebrou o seu plano de salvar eles? É o que devemos ter hoje. Em plena segurança, em plena salvação, como eu citei um comentário sobre isso. Não. Por que não? Porque o plano de Deus não quebra. É a nossa escape. Porque o plano de Deus de salvação, ele não somente revelou a palavra a alguém, dizendo eu vou salvar. Ele não fez somente isso. Ele revelou a palavra verbalmente e ele jurou. Glória a Deus. Ele jurou que salvaria as pessoas e ajudaria, mesmo que custasse a vida do seu filho Jesus, mas o plano de Deus não quebra. E é por isso que vamos parar. Agora Deus não podia mais tocar o casal. O casal imundo e Deus na santidade. Mas o plano de Deus estava em Paulo. Sabia? Agora vamos para Gênesis. Vamos ler a Bíblia um pouquinho, não é? Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Gênesis 3. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Boa é a palavra de Deus, irmão. Um verdadeiro curso de cura divina, meu curso de ensinamento. Jesus, ele usava pregar sentado. De tanto que ele interessava pelo que ele estava falando, o povo disse. Vocês já leram que a maior parte das pregações de Jesus era tudo sentado? Para uma grande multidão, já leram ou não? Não. Depois nós vamos ver aqui, mas vamos analisar essa questão aí. Porque quem não se senta para aprender, não poderá levantar para ensinar o correto da palavra. E ele estava sentado e mencionando quem? O Pai. Sentado mesmo, uma grande multidão, sentado assim, está lá em João 8, 2, assim por diante, e também em Lucas, né? 5, verso 3, falando claramente que ele pregava sentado para as multidões. Hoje, se sentar para pregar, alguém que estiver naquela visão contrária vai pensar que você vai distribuir gelo para a igreja, em vez de fogo divino. Que hoje um pula, grita depois, fica nisso mesmo. Por quê? Às vezes nós temos razão, temos emoção, sentimento e pensamento. O que predomina a nós é o quê? A razão. Nossas emoções nos enganam muito, mas a razão da palavra não. Gênesis 3, versículo 21. Encontraram?
estavam isolados de Deus, não queriam nem ouvir a voz e nem a presença de Deus. Mas, por que Deus chamou Adão? Comentou com Adão. Se Adão ele silenciou como Criador, ele veio de uma... A Bíblia é a primeira seção espírita que a Bíblia mostra que houve na face da terra. Foi lá dentro do jardim do Éden, quando a serpente manipulou a mente de Adão. Agora Deus chama o homem. Para qual finalidade Deus chamou? Deus ama? Sim. Deus nos ama? Deus precisa de nós? Sim, nós precisamos. Vamos fazer aqui uma giganazinha, ensinamento. Deus precisa de nós? Precisa ou não, irmãos? Espera aí. Por que Ele precisa de nós? Quem ama precisa. Eu já ouvi pessoas falar loucura. Deus não precisa de nós. Então ele está pregando uma loucura, porque quem não precisa é quem não ama. Deus agora chama o casal não busca a Deus, mas Deus vai buscar o casal. Glória a Deus! Ele sabia tudo o que tinha acontecido antes da criação do casal, mas ele abre um diálogo, a pergunta: onde estás? Deus sabia e sabe todas as coisas ao mesmo tempo, mas ele abre um espaço para comentar com o casal e trazer o casal novamente a si, para si, por causa do que, irmãos? O amor com juramento, não é só o amor verbal falado, não, o amor com juramento. Vê o versículo 21, irmão. Do capítulo 3. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Aí houve no Éden, acho que as pessoas dizem que o primeiro derramamento de sangue que houve no Éden foi de Abel, mas não foi. É a salvação. Aí a salvação, ela não veio mais condicional. Ela veio incondicional. Chamou o Senhor Deus, eles degolou animais tipo de Cristo. Olha que maravilha a salvação, a doutrina da salvação, que nós compreendemos. Aí o casal volta novamente a Deus com perda de galardão, porque a natureza estava alvoroçada. Só que o casal recebeu o quê? Ele foi salvo. Fez o seu túnica de peles, pele de animais, tipo de Cristo, e os vestiu como sinal de agora ele estava tendo uma chance e era justo crer. Manto de justiça. Dê uma olhada no capítulo 61 de Isaías, e versículo 10. Irmãos, a Bíblia é lida em textos e contextos. Não se pode examinar a Bíblia, pegar um texto, extrair uma doutrina, quando não conhece o versículo-chave da palavra. Está compreendendo? Então, Deus degolou animais, tipo de Cristo, passou o sangue sobre o casal e veio novamente a reconciliação, agora por meio do sangue de Cristo, e não mais condicional, mas incondicional. Adão não tinha condição para nada, mas Deus investiu nele. Leia, irmão. Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito do Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com o seu manto de justiça, como um noivo que se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas gemas. Vamos aprender como se lê a Bíblia. Texto isolado ou texto em contexto? Texto em contexto. Aí nós lemos o texto de Gênesis. Agora estamos lendo o contexto, porque o modelo de pregação não é um prega de uma maneira ou de outra, tem que ser todo o mesmo padrão. Nós trabalhamos, agora nessa época em que o reino da glória, o reino dos céus, ele está alojado em nossos corações, nós trabalhamos em parceria com profetas, apóstolos e o Cristo dado por Cristo. Então a pregação, ela precisa ser de uma só maneira. A expressão passou por diferente. Agora a visão não é uma visão só. Então eles foram vestidos de manto do quê?
mas agora pelo sangue do Cordeiro. Dá mais uma olhada aí no Apocalipse 13, verso 8. Lá, parte B, como nós estamos nessa matéria de ensinamento sobre o que mesmo? Salvação principal. Tanto que a salvação, ela traz em nós uma alegria diferente das outras alegrias familiares. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Isso. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Completou a palavra ou não? Aqueles animais simbolizavam quem? Cristo. É bom que as irmãs se descobriram desse culto. Isso é muito lindo. Porque no Hebreus 9, 22, assim está dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem a presença do sangue não dá. Só que dessa vez a presença do sangue de Cristo já não trouxe lei que você não possa cumprir. Porque ele nos isentou das leis, tanto essa lei que a morte reinou, tanto a lei que a morte continuou reinando quando morreu o povo de Israel, trocou a graça pela lei lá no Monte Sinai. Quem escolheu a lei, a palavra diz que foi o povo que tomou aquela decisão lá em 19 de Gênesis, de Êxodo, versículo 8, teve a decisão. Então veio a lei como uma repreensão dura para o povo, mesmo assim reconhecer que eles, pelas suas próprias forças, não poderiam chegar a Deus. Agora hoje, os irmãos compreenderam, Jesus morreu lá no Jardim do Éden. Não foi isso? Em forma do quê? Aí a questão de conhecimento e fé. Conhecimento, fé e graça. Conhecimento, fé e graça. Os dois estão ligados ao mesmo significado da palavra. Agora, eles receberam a salvação ou não? Sim. Olhe bem. Quando Abel nasceu abençoado. Por que Abel nasceu abençoado? É bênção fugindo. Então, o casal, desde que a Caim também nasceu abençoado, depois ele não conservou. Aí, quando Caim nasceu, ele nasceu abençoado, porque o casal era abençoado. E o casal passou para os filhos a lei da redenção, mas unicamente por meio do sangue. O sangue de Cristo, o Senhor da glória. E eles ouviram, um aprendeu e outro não. E o que aconteceu? Caim foi lavrador da terra, uma força sobrenatural, trabalhava e não se cansava, e a terra dava o seu produto de primeira qualidade. Até o tempo do fracasso. Não percebeu. Porém, Abel recebeu aí o ensinamento que os pais dele foram salvos por meio da redenção, do sangue de um cordeiro, mais cordeiros que o Senhor decolou lá no Jardim do Éden, e o homem voltou à vida. Aí qual foi a reflexão de Abel? A atitude de Abel. Então eu vou ser pastor de ovelhas, porque um dia eu verei Deus voltar ao Senhor, e o altar sem sangue, Deus não aceita. Vocês podem ver que Deus só aceita nossa oração se nós tivermos um coração perdoador. Se não tiver, não aceita de jeito nenhum. Deus só aceita a nossa oração se nós tivermos indicados pela palavra de Deus e participando dessa plenitude que é agora. É paz, bondade, caridade, também longanimidade, benignidade, controle próprio, mansidão. São 9. Porque isso aí veio de graça. Aí o que aconteceu? Abel se tornou um homem salvo ou não? E ela também se tornou, identifica ela como salvo. Por quê? Foi a primeira profetisa, irmão,
que houve na Bíblia revelado foi Eva. Veja o valor do sangue de Cristo. Aí, quando ela deu a luz a Caim, ela profetizou. Há de querido Senhor um varão. Profecia ou não? Lá em 1 Coríntios 3, 12, 3, a palavra diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor dentro de uma palavra verdadeira se o Espírito de Deus não estiver nela. Isso é muito lindo a palavra para nós. Aí o que aconteceu? Eva profetizou, adquirido o seu varão, chamou o nome. Como chamou o primeiro filho de Eva? O nome? O filho mais velho, ela chamava-se. Vamos sempre abrir, né? Caim. A palavra Caim, eu nunca ouvi uma pessoa com o nome de Caim, mas a palavra Caim é uma palavra boa. O caráter de Caim foi mau. A palavra Caim significa aquisição. Por exemplo, as irmãs, nós aceitamos a Cristo. Então agora somos beneficiados com a aquisição do Espírito, com o benefício da benignidade de Deus em nós. Nós somos a aquisição, por isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses falando, né, que agora que temos, Deus não nos ordenou ou não nos chamou para a ira, mas para a aquisição do Espírito. Glória a Deus! É lindo a palavra. E isso que temos coisa boa. Então a Eva também deu esse título Caim, porque ele foi o primogênito e nasceu abençoado. Só que ele é o tipo daquela pessoa que ouve e não guarda. Então não tem. Só tem quem guarda. Só tem quem ouve e guarda. Quando eu estava lendo Jesus definindo sobre os fariseus, aí uma mulher ergue a voz. Bendito é o ventre que te trouxe e os seios que te amamentasse. Mas bem-aventurado é os que ouvem a palavra e guardam. Glória a Deus. Caim não guardou a palavra. Aí deu a luz a Abel. Eva profetizou novamente. Alcancei do Senhor varão. Aí se trata do que, irmão? Salvação incondicional. Incondicional. Ela estava sendo salva porque Deus deu oportunidade e ela quis. Ela aceitou, ela recebeu. E assim continuou a salvação. Se nós lermos na Bíblia, Abel foi o primeiro homem a fazer menção de Deus por meio da fé. Está em Hebreus 11, 4. Fala disso. Pela fé, Abel. O primeiro homem a fazer pela da fé. Aí os tempos foram passando e Deus foi renovando, usando homens para renovar, reforma para a salvação. Quer ler? 11, 4. Pela fé, ele ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual abençoou, alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Mas estava lá o que? A presença do sangue. A salvação. Plenamente. O primeiro homem a fazer menção de Deus pela fé. Agora eu vou resumir, que nós já terminamos o horário. Eu vou também controlar. Que posição nós estamos hoje? Nós estamos debaixo da graça ou debaixo da lei? O que significa graça? Favor imerecido. Favor? Imerecido. Então é o primeiro plano. Nós estamos na mesma época que Abel viveu. Tanto é que depois que Abel, Caim assassinou Abel. Mas ela profetizou novamente quando deu a luz a Sete. É uma expressão de plenitude completa de Deus. E o Sete é de plenitude, quem sabe? Não? Número da perfeição. Número da perfeição. Pois é, perfeição plena.
Tudo que ele faz é perfeito e abundante. Plenitude. É o nome da perfeição com qualidades. As qualidades que traz do Espírito Santo. Aí, depois, apareceu um neto de Eva, chamado Enes, que não fundamentou o ministério da reconciliação, só que sem lei condicional. Era para quem quisesse. E o que aconteceu? Houve muita salvação entre o pecado do dilúvio e o pecado cometido por Adão até chegar ao dilúvio. Houve muitos salvos, sim ou não? Já descobriram? Pela reforma de Enos. E houve tanto salvação de tal maneira que o próprio Enoque, naquele período da reforma, foi arrebatado. Glória a Deus. Matusalém teve um nome profético. Ali na visão do castigo que haveria de vir, o salvo já estava participando. Noé, por exemplo, também teve a participação como salvo, e na época os irmãos conhecem a história de Noé. Mas Noé se converteu através do quê? Do ministério de Enos, Deus ama Enos, que era um neto de Adão. Agora, aí, concluindo a história, hoje, onde nós estamos? Nós estamos na graça, não é isso? Tem alguma lei condicional que às vezes as pessoas põem tanta coisa, então, você tem que fazer isso, você está requerendo isso, está requerendo aquilo. Então, ele precisa dar uma boa explicação sobre isso, porque a salvação é assim. Nos dias atuais, no momento em que a pessoa recebe Cristo como Salvador, naquele momento ela é selada com o Espírito Santo. Sabe que é assim, não é, irmão? Por que ela é selada com o Espírito Santo? Porque o selo da promessa é em primeiro lugar. Já li isso, irmão? Vamos terminando aqui, mas dê uma olhada para nós aí no capítulo de Efésios, versículos 13 e 14. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Por que a salvação, irmãos, ela tem um processo de alegria? Ela vem acompanhada com todas as qualidades de bênçãos. Capítulo 1, versículos 13 e 14. Muito lindo a palavra de Deus. O ensinamento, irmãos, ele diz pura pessoa de muitas ideias humanas. É uma realidade isso. Encontrou, irmão? Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo dele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Da sua glória. Primeira coisa que Deus traz para a pessoa, antes das obras, antes de qualquer tipo de oferta, antes do batismo, antes da doutrina, vem em primeiro lugar o quê? Salvação. Salvação. Para não confundir com o Antigo Testamento, que tinha uma suposta justificação por obras. Hoje não, Deus nos colocou em primeiro plano a salvação. É o penhor da nossa herança. É receber o Espírito Santo, o selo da promessa. Por que recebe o selo da promessa? Porque junto com você, irmão, encerrando aí, leu o versículo 3 do capítulo 1 de Efésios. Aí mesmo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas. Mais de 32 mil promessas. A Bíblia diz, tem um versículo na Bíblia que diz que só em um versículo Deus dá para a pessoa 11 mil livramentos. Aí a pessoa fica eu já vi pessoas ser tudo por outro. Irmão, Deus quer te dar um grande livramento. Falou para falar isso. Irmão, Deus quer te dar um grande livramento. Eu falei, não. Deus me dá todo o livramento. Aonde? Aonde eu estiver. Aqui dentro da igreja, lá na rua, na condução, em casa, dormindo, Deus dá todo o livramento em todo momento. E a pessoa não passa pelo processo de debilitação mental. Bendito é o Deus e Pai que nos abençoou com quantas bênçãos? Todas. Dá para se conglomerar? Só no Salmo 91, verso 7, diz a palavra que Deus nos dá 11
Só um versículo, imagina quantos versículos tem. Que Deus abençoe, passei 5 minutos aqui, 10. Já vamos agradecendo a Deus por esse trabalho maravilhoso. Eu agradeço a irmã Sueli também por esse convite maravilhoso, né? Assim, irmãos, a pessoa, a gente observa a obra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem os frutos, não tem? Fruto de convite, fruto de ouvir, fruto de aprender, fruto de ensinar. E assim vamos cada vez. Agora, nos dias atuais, nós recebemos a salvação em primeiro, antes de tudo, que pratiquemos, porque a salvação, ela vem acompanhada com boas obras para testemunho, mas não é para salvar, é para conservar o que já recebeu lá antes que o mundo existisse. Glória a Deus! Deus continua abençoando, assim que Deus preparar divinamente. Jesus não se emocionava. Ele não se emocionava porque muitas pessoas, ele pregava a palavra verdade. Uma pessoa única, ele pregava a mesma palavra. Eita Deus, maravilhoso! Era a mesma pregação. Pregava para uma mulher da lavoura e pregou também para o senador e ganhou ele para o reino de Deus. E foi Nicodemos. Então, assim vamos continuando nessa palavra, não é? A palavra que o irmão já pode já ofertar, os irmãos, não sei se não vamos tirar oferta nesse período ou só no da noite. Como que as irmãs fazem? Se alguém trouxe uma oferta que deseja ofertar, a gente se alguém trouxe, apresenta a Deus e já pode colocar. Então, vamos agradecer a Deus. E uma coisa, quando a pessoa recebe a doutrina, ela está recebendo saúde física também. Glória a Deus! Aleluia! É verdade. Porque Jesus, na prática, qual era a primeira atitude do ministério de Cristo? Era ministrar a cura ou ministrar a palavra do reino? A primeira palavra que João Batista usou, as primeiras palavras, foi pedir ao povo ter arrependimento para ministrar perdão. Eita Deus! As primeiras palavras ditas por Cristo depois de João Batista foi a mesma. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus até os vossos corações. Oh Deus maravilhoso! Então que Deus abençoe. Gostei de estar aqui. Assim que Deus preparar, virei novamente, não é? Para nós comentar sobre rico com rico. Aqui é rico com rico. A gente chega na igreja, rico, na graça, e sai milionário. Eita Deus maravilhoso! Você já viu alguém desorientado dizer assim, ó, irmão, não sai daqui como você entrou? Que loucura, né? Terrível a situação. Isso chama pregações irônicas. Não está sabendo nem o que está falando. A gente já é rico na graça. Rico na graça. Está escrito, Romanos 10, 12, que Deus é rico para todos que invocam o seu nome. E invocar o seu nome é orar e também ministrar a sua palavra e as demais obras que Deus vai colocando, você vai fazendo. Isso significa que a pessoa está invocando o nome do Senhor e ela é rica. Ela já vem para a igreja mesmo com problemas familiares, coisas atribuladas assim, mas ela vem rica na graça de Deus e ela está ali segura nas pernas. Glória a Deus. Depois, quando sai da igreja, conforme a palavra, sai doente, maltratos. Mas de acordo com a palavra, sai mais ricos. Eu já vi pessoas entrar na igreja e sair doente, sair com depressão. Deus vai tocar numa parte mais sensível da sua vida. E a mulher disse, a minha mãe entrou em depressão e depois foi necessário fazer uma visita lá. Pregações ameaçadoras. A palavra é consoladora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, teu Filho, estamos, Senhor, te agradecendo por esse trabalho que o Senhor nos concedeu nesta manhã maravilhosa e na demais também. Ah, Deus, apresentando o povo sobre a nação de Israel, com teu Filho, Senhor, na glória da ressurreição, convertendo o poder da tua palavra, que permanece, ó grande Deus, para sempre. Em Cristo Jesus,
seremos mais abençoados na nossa família e em nós também, conosco, é apresentar a nação de Israel em oração. É uma promessa que Deus fez de abençoar os que abençoam Israel, na família e em tudo. Vamos pedir com a paz do Senhor.